Olá, eu sou Glória Status e venho aqui hoje falar para vocês sobre um treinamento de constelação familiar Desatando Nós com Daniele Senger. Fala aí, Dani, sobre o nosso treinamento. Olá, olá. Muito obrigada, então. Vamos trazer um pouquinho sobre esse conhecimento, né, sobre a constelação familiar, sobre esse novo projeto que é o Desatando Nós do Pertencer. A gente vem olhando para essas questões familiares há muito tempo, vem desatando esses nós, não é de hoje, né? Essa minha caminhada na constelação já tem um certo tempo, desde 2007 que eu venho estudando, me aprimorando, pesquisando esses conhecimentos para que a gente pudesse, então, trazer isso de uma forma que pudesse ser clara, objetiva e que pudesse trazer soluções para as pessoas. Nosso principal objetivo com esse projeto Desatando Nós o Pertencer é trazer soluções práticas para a vida das pessoas. E essa ideia toda foi construída ao longo desse tempo que eu venho estudando as constelações familiares. E esse curso, qual a duração dele? Ele vai ter 3 módulos. Um módulo de aulas gravadas, um módulo de aula ao vivo online e um módulo de aula presencial. E nós incluímos agora o estágio, né, que é esse diferencial do nosso curso. Precisa passar pela parte de estagiar, de colocar em prática esses conhecimentos. Porque um constelador ele precisa ter dentro de si esse desejo de transformar a sua vida primeiro, depois a vida de quem está em torno, para que isso possa ser expandido, ampliado. Então precisa começar do pequeno, do micro para o macro. Começa a transformação aqui dentro, nas minhas relações, para que eu possa expandir isso. E eu vou fazer isso de forma gradual. Por isso que vai ter as aulas teóricas, as aulas ao vivo online, porque a gente pode, então, explicar como é que constela online, tanto individual quanto em grupo, com os bonecos, na água, nos grupos, como é que funciona para silenciar um grupo, para trazer, como é que conduz um grupo na constelação online. Depois a gente vai olhar na parte presencial, colocar todos esses conhecimentos das ordens do amor, do pertencer, do equilíbrio, da hierarquia, de todo esse conjunto de conhecimentos que foram sendo trazidos para nós, para a humanidade, de forma prática, onde uns vão constelar os outros, né? Vão trazer esses modelos, né? A gente diz modelos quando vai fazer um curso de corte de cabelo, por exemplo, vão trazer os modelos, né? Não são as cobaias, porque ninguém vai morrer no final. Mas os modelos, sim, para que a gente possa trazer diferentes temas para serem constelados, diferentes formas de enxergar determinados assuntos, determinados temas, e de forma muito mais ampla, porque quando a gente fala assim, olhou para o chão é morte, olhou para o lado direito é pai, lado direito é mãe, é como se a gente fosse colocar tudo dentro de uma caixinha e simplificar demais. E a coisa é muito mais profunda do que isso. Eu não vou trazer o termo complexo porque cada um tem a sua complexidade, mas profundo por quê? Porque eu preciso analisar caso por caso, ponto a ponto. O meu sistema familiar é diferente do teu sistema familiar, embora nós tenhamos pontos em comum, porque todos nós temos pontos em comum, sentimentos, emoções, mas algumas situações aconteceram especificamente em alguns sistemas, né? O que especificamente aconteceu no meu, não aconteceu especificamente no sistema familiar do outro. E é esse específico que a gente precisa olhar muito mais do que generalizar. Por isso que esse treinamento que nós estamos propondo trazer para as pessoas é de olhar com um olhar mais profundo, olhar para além das aparências. E da onde que surgiu o nome Desatando Nós do Pertencer? Como que isso foi criado? Assim, tem alguma simbologia? Tem alguma coisa? Sim, tem.
nós estamos o tempo todo desatando os nós, né? Quando nós queremos resolver algo, nós precisamos desatar nós. Agora, trazendo isso, me veio algo que não tinha vindo ainda. Lembra quando a gente precisa desatar nós, a gente diz, pensa numa fofoqueira. Quando a gente precisa desatar nós. Quem nessa família não tem uma fofoqueira? Né? A gente precisa pensar numa fofoqueira, desata nós. Mas além dessa parte, né, divertida, nós precisamos desatar nós do nosso pertencer, porque nós estamos atados no nosso sistema familiar, atados na nossa família pelo pertencimento. Nós vamos trazer um pouco mais adiante quais são essas leis sistêmicas, as ordens do amor, mas nós estamos atados ao nosso sistema familiar, aos nossos entes queridos e às vezes não tão queridos assim, por nós invisíveis, nós que nos prendem. E esse nós do nome também diz respeito ao nós, ao coletivo. Então, são os nós que são os emaranhamentos e são os nós do coletivo. O coletivo, muitas vezes, está emaranhado na sua tribo, na sua origem, naqueles que vieram antes, e muitas vezes de forma inconsciente. Por isso que são nós invisíveis. Então, nós vamos desatar esses nós invisíveis, que são grilhões invisíveis que nos prendem, que nos aprisionam. E a gente precisa desvencilhar-se disso. Só que não precisa ser isso de forma agressiva, brusca. A gente precisa fazer isso de forma leve, suave, com o mínimo de dor possível, porque nós não podemos prometer que não vai doer. Porque, né, o que arde cura. Já diziam os antigos, né? Antigamente nós tínhamos o mertiolate. Vai dizer que não resolvia? Ardia. Então, às vezes dói. Mas o que arde cura também. E aí, quando tu fala de pertencimento, pode explicar melhor assim o que quer dizer a palavra pertencimento? Eu sempre falo que a gente mata ou morre pelo pertencer, né? Vocês me ouvem falando sobre isso há tempo. A gente mata ou morre pelo pertencer porque isso são teias invisíveis que nos prendem, né? Que nos emaranham a entes queridos, a ancestralidades. E ancestralidades, quando eu falo, pode ser pai, mãe, vovó, pode ser o bisavô, pode ser o trisavô, pode ser aqueles que nós nem conhecemos no nosso sistema, que nós trazemos resquícios desse comportamento, das dores, dos traumas, das dificuldades que eles enfrentaram, dos desafios gigantescos que eles passaram. Nós trazemos impregnados em nós, tatuados em nós. Sempre, como eu falo, de forma invisível, porque está lá no nosso inconsciente. Então, quando nós falamos de pertencer, nós desejamos fortemente pertencer. Nós não conseguimos sobreviver sem pertencer. É por isso que os adolescentes, quando querem se distanciar dos pais, eles se juntam nas suas tribos, né? Aqueles que gostam só de usar preto, vão sentar perto, andar no grupinho dos que gostam de usar preto, aqueles que são do grupinho diferente, que gosta de festa, vai andar junto com aqueles. Então, as nossas tribos, assim como nós, que gostamos de autoconhecimento, vamos andar nas tribos de quem gosta de autoconhecimento, porque nós precisamos pertencer. E quando nós falamos de desatar nós o pertencer, a gente pode sim pertencer a esse sistema sem que isso traga tantas dificuldades. Quando eu falo isso, eu falo que, por exemplo, eu já trouxe isso em algum dos nossos encontros, mas vale a pena a gente trazer novamente. Uma pessoa me contou outro dia que o parente dela lá estava numa situação financeira muito boa, estava ok, estava, né, ganhando bem, tinha uma família ok, esposa, era um homem, né? Esposa, filha, tudo mais. E o que aconteceu? Ele não percebeu, mas ele acabou jogando tudo isso fora. Esse desejo de pertencer de forma inconsciente tão forte e que nós não percebemos, porque isso não é algo que a gente está se dando conta do nosso dia a dia. Não é algo que a gente não perceba. Nossa, eu estou querendo pertencer, então eu estou fazendo isso. Porque a gente liga o piloto automático. Quando a gente liga o piloto automático, a gente não observa essas situações do nosso dia a dia. Então precisa que a gente dê um passo atrás e olhe de fora para entender, opa,
aqui está acontecendo isso. Só que essa pessoa, assim como muitos de nós, não se dá conta disso. E ao não se dar conta disso, ela joga tudo fora. Então, ela jogou a família fora, ela se separou, né, o homem se separou, não teve esse contato frequente com a filha, que era um grande desejo, que era um sonho da vida dele, separou a filha pequena, perdeu o trabalho e voltou para uma situação de pobreza que ele vivia com os familiares dele, com o pai, com a mãe. Olha, que interessante. Passando necessidades. Esse é o pertencer. A gente joga muita coisa fora para pertencer. Só que a gente precisa olhar para isso e fazer diferente. O nosso convite é que a gente possa olhar para isso e fazer diferente, porque nós podemos escolher fazer diferente. Depende de nós. Isso quer dizer que é um amor cego, inconsciente. É um amor cego. Porque quando nós falamos de pertencer, nós falamos de amor cego. Porque existe o amor que cura, que liberta, e o amor que aprisiona. O amor cego é o amor que aprisiona, nos aprisiona. E nós não percebemos isso, por isso eu falo sempre do piloto automático. Esse amor cego não faz a gente perceber que a gente está repetindo um padrão. As mulheres falam muito de dedo podre. Da onde vem esse dedo podre? A gente não ouviu lá, de repente, nunca, em nenhuma situação, a avó falando que o homem não presta, a mãe falando que o homem não presta, ou tendo uma relação arrastada por anos e anos, porque não podia se separar, porque tinha medo de passar fome, porque tinha medo do julgamento da sociedade. Então, de onde vem esse dedo podre? É a mulher que passa uma vida inteira falando mal do homem, mas ela não tem coragem de fazer o que ela precisa fazer. Ela se mantém numa relação tóxica, numa relação que não faz bem para ela, em nome de aparência, e ela não percebe isso. Então, nós podemos olhar para isso e fazer diferente. O tempo todo nós dizemos isso, nós podemos olhar para isso e fazer diferente. Não significa com isso, é importante reforçar, que a gente tenha que sair separando dos nossos amores, dos nossos maridos, dos nossos namorados, nada disso. É olhar, observar se a nossa relação está ok, se está equilibrada. Porque eu sempre falo também, né, do quanto a mulher tem vontade, tem uma necessidade de dar mais, e ela acaba gerando esse abismo entre ela e o parceiro. Então, é permitir que essa relação se equilibre, onde um entregue algo e o outro também entregue, e vai se equilibrando como numa escadinha, que eles possam estar subindo junto e elevando essa relação para um outro patamar. Então, e falando de amor, o que são ordens do amor que a gente escuta falar na constelação de Bert Hellinger? Quais são as ordens do amor? Ótimo. Quais são as ordens do amor? Nós temos 3 leis, né, que o Bert Hellinger nos traz como descobertas dos estudos que ele fez na África, quando ele esteve em missão, né? Ele foi um teólogo, um padre, e esteve em missão na África e acompanhou como aquelas tribos se relacionavam. Quando ele acompanhou isso, ele foi fazendo as suas anotações e foi trazendo isso para as constelações familiares. E ele descobriu, então, a lei do pertencimento, que nós já começamos a falar aqui, hierarquia, que tem a ver com quem chegou primeiro nesse sistema, e compensação ou equilíbrio. E a gente vai trazer um pouquinho de cada uma delas aqui. E aí, nesse curso, vamos falar sobre isso mais aprofundadamente, mais profundo, assim, vamos tratar essas leis, como que vai funcionar, como que vão levar isso para as alunas. Nós vamos trazer isso de forma prática, por isso que vai ter a parte dos estágios. Além desse teórico, né, que nós vamos trazer conhecimento de o que é isso, como é que funciona aquilo, vamos trazer isso para a prática. Né? Qual a ordem que está sendo quebrada aqui, nessa relação de casal, por exemplo? Vamos considerar uma relação de casal. Esse casal não está se entendendo. Por quê? Tem a ver com questões da sua ancestralidade, eles estão honrando a sua ancestralidade numa relação que não traz benefícios para ambos, eles estão repetindo padrões anteriores,
E a gente vai olhar para isso, se eles estão repetindo esses padrões, a quem eles estão honrando, qual a maneira que eles podem fazer para que equilibrem, compensem isso, né? Porque as relações de casal são relações de adulto. Muitas vezes, quando nós estamos repetindo o padrão, nós estamos numa relação infantil, porque quem se relaciona na situação de amor cego é a criança. É a criança que repete esse padrão por amor aos seus pais, por amor à sua ancestralidade. Então, ela precisa vir para o seu adulto, e esse aqui é um diferencial, porque a gente fala muito de criança interior, exaltando a criança interior. Nós exaltamos a criança interior, mas precisamos também olhar para esse adulto para que isso possa estar equilibrado, porque a criança não faz dinheiro. Sim. A criança fica lá de boa na lagoa, só recebendo. Quem trabalha, quem faz dinheiro, e olha o pulo do gato que nós falamos aqui, quem faz dinheiro, não é quem ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é a criança, que vai lá e ganha uma mesada, que vai lá e ganha um pirulito, que vai lá e ganha uma bala, que vai lá e ganha um chocolate. Ela ganha dinheiro. O adulto faz dinheiro. Então, nós precisamos olhar para tudo isso. Percebe que são pequenas nuances que vão trazendo o pulo do gato para as nossas vidas. Então, as leis sistêmicas tratam disso, de pulos do gato que vão transformar a nossa vida. Interessante. E na prática, assim, são 8 aulas práticas, né? Na prática, são 24 horas de aula prática. 24 horas de aula prática, mais o estágio. E o estágio é quanto tempo? O estágio são 12 horas. 12 horas. E nessas aulas práticas, daí, elas vão se constelar entre si? Como que vai funcionar, assim, essa... Sim, todas elas, né? A gente está voltando nesse primeiro momento, esse curso, esse treinamento para mulheres. Então, todas elas vão entre si se constelar. Todo o grupo, porque lembra que eu falei que precisa primeiro a gente começar aqui de dentro para fora, nós vamos constelar umas às outras. Nós não podemos constelar, isso é importante, por exemplo, a nossa mãe. Então, eu não vou constelar, trazer... Quando for a época a fase lá do estágio, eu não vou trazer a minha mãe para eu constelar. Eu posso trazer a minha mãe para a minha colega constelar. Interessante. Aí a minha colega pode constelar a minha mãe. Eu não posso constelar a minha mãe. Por que eu não posso constelar a minha mãe? Porque eu vim depois. A lei da hierarquia, que é uma das ordens do amor, me diz, eu vim depois. Eu sou menor. Isso a gente precisa observar também. No meu lugar de menor, eu não posso dar um comando de transformação para aquele que veio antes de mim. Eu não tenho esse poder. Eu, te coloca no teu lugar, né? Tá, e se for o contrário? A mãe pode constelar uma filha? Nós mães temos o poder de abençoar os nossos filhos, né? Ou amaldiçoar. É importante a gente observar isso. Constelar alguém é fazer um movimento de mudança. Então, eu preciso estar consciente de que no momento que eu vou constelar alguém, eu vou estar metendo o dedo em cumbuca, sabe? Preciso estar na minha postura de ajudador, preciso estar trazendo no meu pensamento, na minha energia, os meus ancestrais para minha proteção. É um movimento muito profundo, então a gente pensa assim, é só fazer isso? Não, precisamos de um olhar mais profundo, de um olhar de mais responsabilidade, porque nós vamos afetar, interferir na vida do outro. Por mais que o outro tenha o livre-arbítrio, qualquer coisa que nós vamos falar para o outro pode interferir no livre-arbítrio do outro. Então, eu preciso estar consciente. Se eu for fazer isso com relação ao meu filho, eu preciso não me envolver nas decisões dele. E nós mães, muitas vezes, não conseguimos fazer isso. Sim, nós mães, a gente gosta de se meter na vida dos filhos. E a gente faz isso por amor. Só que a gente não percebe que acaba que a gente fica dominando, controlando. Sim. Nós somos controladoras e a gente não percebe isso. E aí, no momento que eu vou constelar meu filho, eu vou, de certa maneira, sem querer, querendo controlar o destino daquele movimento.
sistêmico daquela constelação. Tá, agora me veio outra pergunta, não sei se você vai conseguir me responder. Quando a gente vai, às vezes, no centro espírita, a gente leva uma camiseta, parabéns. Então, se eu quero, eu vou lá, eu marquei uma constelação, mas eu quero constelar por uma prima, no caso. E a prima lá me pediu isso, mas ela não quer ir. Uhum. Isso é possível? Na constelação, não. Por quê? Eu sempre faço o desenho. Eu faço desenho explicando aqui, ó. Aqui tem você consegue ver? Aqui tem um campo e aqui tem outro campo. Lá na matemática, quando a gente estuda, tem, né, conjunto A, conjunto B. Digamos, fica estranho, mas digamos que seja conjunto A, conjunto B. Quando eu vou constelar essa intersecção. Lembra lá na matemática que nós ouvimos da intersecção? Eu vou constelar a intersecção. Viu que tem um buraquinho ali no meio? Aquele buraquinho ali no meio, aquela intersecção é que eu vou constelar. Eu não posso constelar o outro. Eu posso fazer uma oração pelo outro para ajudar o outro? Posso. Mas eu não posso fazer uma constelação para ajudar o outro. Por quê? Eu posso constelar só aquilo que tem relação comigo. Porque não funciona assim, não é traga o seu marido em 3 dias, não funciona assim, não é dessa maneira. É como eu consigo transformar a minha vida com esse movimento. Sim, se a minha prima está doente, alguma coisa assim, eu posso constelar como eu me sinto em relação à doença da minha prima, né? Nesse exemplo que a Glória trouxe. Sim. Como eu me sinto em relação a determinada situação. Porque aí sim entra naquele ponto de intersecção, lembra? Conjunto A da Glória, conjunto B da prima, ponto de intersecção que é a doença e como ela se sente em relação à doença. Aí sim, porque eu não vou interferir no livre-arbítrio no campo da outra. Porque se o outro quer ajuda, o outro vai precisar ter a coragem, por isso que eu falo do adulto, o adulto tem coragem de assumir as consequências do que faz. Então, o adulto vai vir pedir ajuda e fazer a constelação. Mas se eu estou sentindo que algo me incomoda, me entristece, ou algo eu preciso olhar de forma mais profunda com relação a essa situação, eu posso constelar como eu me sinto em relação à doença da minha prima. Aí, de repente, eu vou descobrir que eu me sinto assim porque, sei lá, tá me vindo agora, tá? Porque quando eu era criança, minha mãe ficou doente e eu fiquei com medo de perder minha mãe. Por exemplo, né? Pode ser isso. Então, por isso a doença da minha prima nesse momento está me incomodando. Porque eu estou com medo de perder a minha prima. Esse medo de perder a minha prima me remete ao medo de perder a minha mãe quando ela esteve doente e eu ainda era criança. É o medo do abandono, é o medo de ficar sozinha, é o medo da solidão. Aí tudo isso se mistura. E tudo isso a gente pode olhar na constelação. Então, vale sim olhar para essa situação, né, esse exemplo que a Glória está trazendo, mas com esse foco de olhar como eu me sinto em relação a isso. Porque aí eu vou ter um resultado muito mais conclusivo, potente, com relação às minhas escolhas, aquilo que está dentro do meu livre-arbítrio. Então, no caso, eu posso constelar para ela, mas só para ver o meu sentimento. Isso para ela. Isso pode ter efeitos nela. Não significa que vai ter, porque não estamos constelando ela. Não. Mas pelo menos a parte que tem o sentimento dessa prima, né, da prima Glória, em relação à outra prima, vai liberar ela. Porque quando alguém está doente, existem muitas coisas. Nossa, a gente pode falar uma parte aí só sobre doença. Quando alguém está doente, a doença vem trazer algo. A doença vem trazer um grande ensinamento para esse sistema familiar. Esse sintoma mostra algo que precisa ser visto, algo que está doente na família, no sistema. E se isso não é olhado, isso tende a ser repetido. Uma questão bastante comum é o câncer, né, que se repete na família, ou mesmo pressão alta, diabetes, essas coisas assim, né, a gente vai vendo que vai se repetindo na família, que até algumas vezes é visto como hereditárias. Por que são hereditárias? Porque vão sendo herdadas de um para o outro, né? Um vai tomando a dor do outro, um vai assumindo a dor do outro. E falando de câncer, né? Agora a gente está no mês de outubro, falando sobre o câncer de mama. E na minha família, eu tenho 3 irmãs que tiveram câncer e não é hereditário.
Então, isso quer dizer que a gente está honrando alguma coisa lá de trás. Isso, um ancestral ou uma dor, porque não precisa ser a dor do câncer em si, porque pode ser câncer em vários lugares, a gente sabe, né? Mas existe uma dor maior que está sendo honrada. Porque o câncer ou qualquer doença, ele traz um sintoma, independente de ser câncer, ser diabetes, ser pressão alta, ele traz um sintoma, ele traz uma dor para ser olhada. É essa dor do sistema que precisa ser olhada. Então, essas irmãs trazendo câncer estão trazendo no corpo uma dor de algum ancestral que não foi visto. Interessante saber. Vou chamar elas para uma constelação. Ou para fazer o curso de constelação. Né? Já vai liberando, porque um vai constelar o outro, já vai liberando, né? Sim. Já vai trazendo as questões, vai liberando. E depois eles vão constelar o outro, e muito mais do que constelar entre si, esses conhecimentos. Percebe que aqui a gente está fazendo um bate-papo e quanta coisa está vindo. Sim. Vai liberando. É como se a gente pudesse, no bate-papo e no estar, porque nós vamos ter os encontros presenciais também, nós vamos estar fazendo grandes liberações, só de fazer downloads de situações da nossa família, que a gente vai percebendo, opa, aconteceu isso, como é que eu posso transformar isso? O movimento de transformação é sempre um movimento de dar um passo atrás. O que é o dar um passo atrás? Voltar para o meu lugar. Porque quando eu dou um passo à frente, geralmente eu quero assumir o lugar do outro. E quando eu tomo essa dor do outro, eu posso trazer em forma de uma dor no corpo físico, de um câncer, de um problema de pele. Eu posso trazer esse sintoma dessa dor de forma diferente, tomando a dor do outro de forma diferente. Então, quando eu dou um passo atrás, eu olho para isso de uma forma diferente, porque eu olho de fora, volto para o meu lugar e digo, opa, tô aqui no meu lugar, corpinho, vamos equilibrar aqui, ok, tá? É um passo atrás e um olhar do macro, porque quando nós estamos no olho do furacão, a gente não consegue enxergar. Quando eu saio para fora, eu olho para o macro. Quando eu olho para o macro, eu vejo, se nós olharmos, por exemplo, né, nós estamos aqui, nesse momento, em Cachoeirinha, mas existe aqui a região metropolitana, existe o estado do Rio Grande do Sul, existe os outros estados, o Brasil, existe o mundo, o planeta, as galáxias. Olha, a gente vai ampliando o macro. Então, se nós vamos ampliando para o macro, a gente vai olhando, nossa, né, não é tão grande assim. E quando eu falo não é tão grande assim, não é para minimizar ou desprezar os problemas que nós temos. É para olhar que não existe só isso. Nós podemos olhar para isso, mas também olhar para o resto. É não ficar assim só num looping interminável, que nem aqueles ratinhos lá rodando, né, na rodinha. É a gente perceber, opa, existe isso, mas existe isso. Então eu saio disso e aí eu tenho uma força maior para resolver um pouquinho de cada vez no momento que eu consigo. Então, eu vou fazer uma última pergunta para a gente não se estender muito, né, nesse nosso primeiro bate-papo. A gente ouve falar muito sobre campo morfogenético. Pode explicar para nós o que é isso? Vou trazer isso de duas maneiras. Uma forma que eu sempre explico é, imagina, nós estamos falando com o pessoal, né, através da internet. Da onde vem isso? Dá para ver a internet? Né? Onde é que está isso? Assim como o ar, nós estamos respirando o ar. Prova disso que nós estamos vivos. Sem ar ninguém vive. Mas da onde que vem isso? Claro que nós estudamos, sabemos que as árvores, né, formam oxigênio, a gente estuda, né, sabe que existe o Wi-Fi e a internet e tudo mais. Mas da onde que veio isso? O campo morfogenético também. Existe esse campo, existe isso, e nós não podemos ver ou tocar, mas ele existe. Imagina que quando a gente liga uma pilha, né, tem a positivo e negativo, para ligar lá no equipamento. E imagina que a gente está ligando uma lâmpada. Ligamos a lâmpada naquela pilha e aquela luz que a lâmpada gera, ela ilumina um certo ponto. Imagina que seja uma peça fechada, uma caixa, algo assim. Todo aquele ponto iluminado por essa lâmpada é o campo morfogenético, porque ela está radiando por tudo aquilo. O nosso campo morfogenético traz esse
em torno de todos que fazem parte da nossa família. E quando eu falo todos, eu falo dos excluídos também. Quem são esses excluídos? São aqueles que não nasceram, são os abortos de forma voluntária ou não. Eles fazem parte. Sejam filhos, sejam irmãos, eles precisam ser contabilizados. Eles fazem parte. Quando eu falo que dos excluídos, eu falo daquele dependente químico que as pessoas isolam. Eu falo daquele que que bebe, né? Do alcoólatra, que a gente não quer convidar para as festas de final de ano. Eu falo daquele que a gente acha que está sempre reclamando da vida, que não quer nada. Eu falo daquele. Eu falo daquele que gosta de aparecer, que a gente fica, vai chamar o fulano, ele quer tomar a cena. Eu falo daquele. Eu falo de todos que fizeram parte. Eu falo daqueles dos nossos ancestrais que foram para a guerra e morreram numa guerra, ou que enlouqueceram ao ver tanta dor e tanta morte. Eu falo de todos que fazem parte e que de alguma forma nós não percebemos, ou até percebemos, mas que eles foram excluídos. E é interessante quando eu falo aqui, por exemplo, dos abortos, muitas vezes a gente não se dá conta que eles precisam ser contados. E se, por exemplo, eu sou, no meu caso, no meu sistema, eu sou a primeira filha, eu sou a mais velha, a primogênita. Até onde eu sei, minha mãe não teve outra gestação. Até porque ela era muito jovem quando engravidou de mim. Se ela tivesse, eu não seria a primogênita, eu não seria a filha mais velha, eu não seria a primeira, eu seria a segunda. Isso faz uma grande diferença nas pessoas, eu ser a segunda, a terceira, a quarta, eu ter a minha ordem no sistema. Porque quando nós não temos consciência disso, muitas vezes a gente sente que tem um peso, se sente sobrecarregada. Quantas pessoas se sentem sobrecarregadas? Porque elas não perceberam, não se deram conta que elas não são a primeira, ou não são a segunda, não são a terceira, que antes dela teve outro. E quando eu entrego um pouco desse peso para o outro, entregar, é como se o outro estivesse lá, assim, com as mãozinhas estendidas, esperando, entrega a minha parte, entrega a minha parte. É como se a gente estivesse mutilando o outro, achando que o outro não dá conta. Quem somos nós para achar que o outro não dá conta? Como assim? Não, entrega. Entrega porque o outro fica com a dignidade dele, com a força dele, e eu fico mais leve. Porque é como se a gente pudesse dividir o peso. Imagina carregar uma mala pesada sozinha. Mas em carregar uma mala pesada de duas pessoas, cada uma segurando numa ponta, fica muito mais leve. Porque cada um vai dividir e carregar a sua parte. Nesse momento em que elas estão entrelaçadas e de comum acordo. Então, entregar a parte do outro e olhar para os excluídos é dar dignidade a eles e tornar o nosso fardo mais leve. Então, Dani, e quem estiver interessado no curso, como que faz? Nós vamos deixar um link aqui embaixo para o pessoal participar, para entrar e fazer parte desse projeto que vai ser transformador, que vai trazer as dinâmicas familiares de forma muito reveladora, de forma que cada um pode trabalhar o seu autoconhecimento. O primeiro objetivo é que nós possamos trabalhar o nosso autoconhecimento e de posse de todo essas ferramentas, de todo esse aparato de ferramentas, elas podem também constelar outras pessoas e se tornar consteladores familiares. E você já tem uma data para começar? Começamos primeira aula, primeiro encontro online, ao vivo, dia 26 de outubro, 26/10. Esse encontro vai ser online, ao vivo. Clica no link para participar e vem transformar sua vida. Então, obrigada, pessoal, que vocês acompanharam o nosso podcast de hoje. Agradeço Daniele Senger por esse bate-papo e até o próximo. Até a próxima.